Olá, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o Ailton Feitosa, sócio fundador do Eduque com Ação Financeira. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso quadro de gestão financeira. E a temática do nosso quadro de gestão financeira de hoje é para falar sobre o capítulo 12 do livro Foco, de Daniel Goleman. E é uma temática bem interessante porque ele faz uma ressalva com relação a padrões, sistemas e desordens. E se a gente analisar um aspecto do cotidiano, é muito comum a gente perceber padrões, né? E esses padrões vão exatamente gerar sistemas, né? E esses sistemas muitas vezes têm as suas desordens. Então entender todo esse processo, né, de como acontecem esses padrões, de como é que é formado o sistema e essa desordem dentro desse sistema, faz total diferença para que você possa, por exemplo, ter um direcionamento melhor na busca do sucesso, por exemplo. Né? E é interessante também que ele destaca, né, ele define sobre o que é sistema, por exemplo, logo no início do capítulo, né, ele destaca que sistema nada mais é do que um conjunto de padrões válidos e coesos. Agora também é interessante destacar o seguinte, que essa validade e essa coesão, ela parte muitas vezes pelos membros componentes do sistema. Né? Ou seja, muitas das vezes, se a gente for trazer para o lado do aspecto financeiro, esses padrões comportamentais com relação ao consumo, por exemplo, são situações que fazem com que as pessoas criem padrões para suas tomadas de decisões baseado em que? Nesses conjuntos, né, de validades que para ele faz sentido e por isso passa a ser coeso. Né? Ou seja, aquele lance de dizer assim, eu mereço comprar porque eu trabalhei tanto, eu mereço adquirir esse bem ou esse serviço porque eu me esforcei para ter esse dinheiro. Então percebe que sempre que a pessoa se encontra nesse contexto, ela está validando uns padrões comportamentais que já foi internalizado por ela para fazer a aquisição daquele bem ou daquele serviço. Então, no foco, né, nesse livro, o Foco, e nesse capítulo 12, onde ele destaca essa questão dos padrões, dos sistemas, é interessante quando a gente faz essas correlações, né? Porque no dia a dia a gente faz as nossas tomadas de decisões muitas vezes baseadas em modelos que já são padronizados por nós para que realmente possa ter, né, uma validade na tomada de decisão. Dessa forma, as pessoas, né, que fazem utilizam esses modelos já pré-estabelecidos para não se autopressionar, né, para diminuir um pouco a pressão ou talvez até para melhorar um pouco mais a válvula de escape e não se sentir tão, né, angustiado pela a decisão tomada e que muitas vezes, se não tiver sido de forma racional, né, e for simplesmente por impulso, ela vai ter sido uma tomada de decisão um pouco equivocada. Então é interessante que na leitura que você possa fazer desse capítulo, você faça não simplesmente a leitura do livro em si, porque ele faz a correlação, por exemplo, para explicar essa questão do sistema de padrão, ele vai falar sobre a questão de pandemias, né, do aquecimento global, né, ele fala até também de problemas super cruéis, né, essa questão do aquecimento global, a questão da própria pandemia em si, que precisa ter uma tomada de decisão coletiva, né? E trazendo para os nossos contextos, né, do dia a dia, as nossas decisões são individuais e que afeta também o coletivo, seja ele familiar, né, ou até mesmo da questão do teu trabalho em si. Tá bom? Então essa é uma pincelada sobre o capítulo 12, a gente detalha melhor, aprofunda mais essa temática no nosso quadro, né, Compartilhar Saberes, Impactar Vidas e Juntos Prosperar, que são lives que ocorrem sempre no segundo e quarto sábado de cada mês, tá certo? Então te convido a te fazer presente, né, nesse segundo e quarto sábado de cada mês, às 16h30, tanto no YouTube como também no Instagram do Eduque com Ação Financeira, tá bom? Então dessa forma eu vou finalizando aqui o meu quadro de hoje, tá certo? E pedindo para que você deixe o seu like, se você achar interessante, compartilhe essas informações com seus amigos e familiares, e assim a gente vai estar propagando, né, a filosofia de vida que é compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. Um forte abraço e até breve.